Olá, pessoal! Hoje eu converso com o Heitor Simões, aprovado no concurso da Polícia Rodoviária Federal. Ele ficou em primeiro lugar para a região de Minas Gerais. Oi, Heitor, obrigado por aceitar o nosso convite. Parabéns por essa classificação aí, por essa aprovação. Olá, Renata. Eu que agradeço, obrigado pelo parabéns. E é um prazer estar aqui com vocês. Para a gente começar essa entrevista, fala um pouquinho de você, de onde você é, sua formação, sua idade. Bom, meu nome é Heitor Simões Moreira, eu sou natural de Governador Valadares, Minas Gerais. Hoje eu sou residente da cidade de Patinga, também em Minas Gerais. Tenho 28 anos, eu sou graduado em Engenharia Química pela Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, na cidade de Diamantina. Eu fiz engenharia e acabei indo para a iniciativa privada logo depois da minha formação. Trabalhei numa cervejaria durante um ano e depois acabei ingressando no mundo dos concursos, né? Uhum. E como que foi essa decisão para você de escolher a carreira pública? Você teve essa oportunidade aí na iniciativa privada, ficou em torno de um ano, né? E o que te fez tomar a decisão de escolher a carreira pública? Então, durante a minha graduação, eu sempre sonhei em trabalhar em uma empresa grande, na indústria mesmo. Sempre foi o meu sonho durante os meus estudos na graduação. Só que depois que eu saí, a gente pegou bem uma fase de crise, onde tinham várias trocas dos empregados e tudo mais, e aquilo acabou me gerando uma reflexão bem grande sobre o meu futuro, né? Como poderia ser daqui a 10, 15, 20 anos. E também eu estava buscando um equilíbrio maior. Eu acho que eu estava numa época onde eu trabalhava muito, em que eu trabalhava muito e me dedicava muito ao serviço e não tinha equilíbrio nas outras áreas. E eu acabei vendo na parte dos concursos uma possibilidade de buscar esse equilíbrio, né? Então na verdade, eu saí um pouco sem planejamento. Eu não saí planejando estudar para um concurso específico. Eu simplesmente saí. E aí depois eu comecei a me planejar para especificamente alguns concursos. E como foi a decisão por área policial? Em algum momento você temeu lidar diretamente com o crime ou era alguma inspiração familiar? Como que você fez essa escolha? Como eu falei, eu não tinha a percepção de como é que era o mundo dos concursos, se era uma coisa fácil, difícil, se tinha um concurso para sair ou não. Então, quando eu saí, na verdade, eu queria buscar uma fonte de renda. Eu fiz, na verdade, mais de um concurso. Eu fiz concurso para faculdades, técnico administrativo, fiz concurso para Tribunal de Justiça, e acabou que o primeiro concurso que eu fui aprovado e fui realmente chamado foi da Polícia Militar de Minas Gerais, do meu estado. Então, eu tive a oportunidade de ingressar na carreira policial. Então, na verdade, não é bem um sonho, nunca foi um sonho, na verdade, eu nunca me imaginei como policial na infância ou na minha graduação, só que aconteceu. Mas hoje é uma profissão que eu gosto, eu tenho prazer de trabalhar, me sinto feliz, me sinto bem quando eu tô na rua, quando eu tô trabalhando. Certo, você foi aprovado também no concurso da Polícia Militar de Minas Gerais, atuou nessa área e teve a certeza, então, de que tinha a ver com você essa profissão. Isso, eu fiquei, na verdade, 1 ano e 9 meses na Polícia Militar de Minas Gerais como soldado, 7 meses de curso de formação, mais 1 ano e 2 meses formado como soldado. E aí, realmente, esse período, por mais que seja assim, um período relativamente curto, mas um período na vida policial, ele te dá uma possibilidade e uma percepção muito grande do que é a realidade dessa área policial. Então, e aí casou com a possibilidade de vir o concurso da PRF, então eu tinha a certeza de que era possível e que era uma coisa que me faria feliz, se eu realmente conseguisse. Certo, e aí você já estava nesse mundo dos concursos, já vinha estudando há um tempo, e aí quando soube das notícias do concurso da PRF, você já montou um quadro horário, um ciclo de estudos focado na PRF, e quanto tempo antes do concurso você começou já a estudar para a PRF? Como eu disse, quando eu saí da iniciativa privada, eu fiquei 1 ano só estudando. Então, acaba que eu
estava estudando um pouco para a PRF, porque já tinha uns certos rumores de que viria e tudo mais, mas eu precisava de alguma coisa mais rápida, de uma fonte de renda realmente. Então, eu estudei um pouco para a PRF antes de entrar para a polícia. Acaba que aí nesse 1 ano, mas acaba que eu estudei para várias coisas diferentes. Aí, durante o meu curso de formação na polícia, os outros 7 meses, era muito difícil de estudar por causa do ritmo e tudo mais. E logo quando eu me formei, no dia da minha formatura da polícia, na minha graduação para soldado, saiu o concurso da Polícia Federal, que na verdade era um outro sonho que eu tinha, principalmente por causa da minha formação em engenharia química para a área de perícia. Só que realmente eu percebi que ele não ia dar, por causa do tempo. Eu preferia não fazer a prova se eu não fosse chegar competitivo. Eu realmente tinha a noção de que eu não conseguiria passar, ou ser competitivo para poder passar. E foi em junho, salvo engano, dia 15 de junho, que eu realmente consegui focar para a PRF, né? Aí, a partir daí, realmente foi focado. Então, eu estudei de junho até dezembro, depois a prova foi em fevereiro, salvo engano, a prova da PRF. Foram focados mesmos esses 8 meses, 7, 8 meses por aí. Certo. E aí, você conheceu a estratégia como? E como que você chegou até o curso e como isso te ajudou? Bom, estratégia sempre quando busca ali escola de concurso no Google ou qualquer coisa ali que se busque sobre o mundo de concurso, sempre tem a referência de estratégia, né? É sempre um dos tópicos que aparece, um dos sites que aparece. E acaba que como você fez a pergunta anterior, a questão dos horários, do ciclo de estudos, eu me concentrei muito no início a aprender como estudar, porque eu percebi que tinha que ser um pouco mais eficiente. E sempre nessas pesquisas, eu sempre via no YouTube as aulas gratuitas, os webinários que tinham sobre essas coisas mesmo, sobre como estudar, se estava chegando, se não estava vindo, uma aula especial e tudo mais. E ali eu comecei a conhecer a estratégia, as visitas no site, as aulas, geralmente sempre tem uma aula demo, uma aula demonstrativa, e ali eu comecei a conhecer o material do estratégia, né? Os PDFs principalmente, a qualidade, o detalhe do material. E o meu irmão também, na época, ele estudava. Hoje meu irmão é policial militar do Distrito Federal, também foi aprovado recente, nessa última turma. E ele também, sempre ele fazia uma pesquisa, poxa, fiquei sabendo de tal escola, fiquei sabendo disso, do outro, então a gente sempre comentava sobre estratégia e a gente conheceu isso. Aí você já teve uma ideia de como estudar com mais eficiência, e aí como é que você montou seu plano de estudos e quais materiais que funcionavam melhor para você? Então, esse é um ponto que eu acho que me ajudou bastante. Eu era um pouco paranoico com uma planilha de estudos que eu tinha, os horários, as metas, os números, porque eu percebia que realmente para passar eu precisava de ser mais eficiente do que o meu concorrente, né? Então, eu sempre gastava um bom tempo, um tempo razoável fazendo esse plano de estudos. Como eu trabalhava, eu não tinha a possibilidade de estudar o dia todo, e eu também não conseguia, nunca fui um cara que conseguia estudar 6, 8, 10 horas por dia. Eu conseguia, no máximo, estudar 4 horas por dia, mas eu sempre queria ter o contato com a matéria. Então, com as aulas de estratégia, alguns outros materiais, a gente foi percebendo essa questão do ciclo de estudos, a importância de ter o quadro de horários, rodar as matérias. Então, eu basicamente estudava, tinha pelo menos 2 ou 3 matérias por dia que eu tentava estudar, ou tentava ter o mínimo de contato, seja via resumo, que eu fazia durante um tempo, depois eu percebi que eu gastava mais tempo fazendo resumo do que necessariamente estudando, mas no início para mim foi muito bom essa questão do resumo, porque eu acho que a pessoa que faz concurso, primeiro ela tem que aprender a estudar para o concurso, para depois, de fato, aprender o conteúdo. Ou nem sempre aprender o conteúdo, aprender a marcar o X no lugar certo, porque no final das contas é acertar mais que o outro o concurso, não necessariamente saber o conteúdo. Então, os resumos me ajudaram bastante no início.
com videoaulas, porque como eu saí da engenharia, eu não sabia nada de direito. Eu me lembro que nas primeiras aulas eu anotei o que significava jurisprudência. Então, assim, eu saí da área de números para uma área de direito, que para mim não tinha sentido. Então, os resumos, as videoaulas me ajudaram muito no início, depois os resumos. E com o tempo, com posso dizer, uma experiência maior, aí eu fui migrando um pouco mais para os PDFs, porque principalmente os PDFs do Estratégia são bem detalhados, um nível de conteúdo muito bom, e eu tinha mais conhecimento e mais possibilidade de absorver aquilo da melhor maneira que me favorecia. Certo, então você disse que sempre conciliou com o seu trabalho, você tinha em torno de 4 horas líquidas, né, por dia. Como que você distribuía as matérias? Você chegou a ver um edital passado que tinha maior peso? Você identificou que você tinha mais dificuldade para colocar no momento que você estava com a mente mais descansada, no momento que você rendia mais? E a partir disso você iniciava com videoaula, e aí quando sentia que estava bem ali, estava compreendendo bem o conteúdo, já ficava mais no PDF? Como que você foi avançando nos seus estudos? Então, como eu disse, eu tinha as 4 horas, principalmente por causa do serviço, e a partir daquele momento eu não rendia mais, então eu não me forçava a uma coisa que para mim não era eficiente, né? Então eu tentava fazer de 2 a 3 matérias por dia, nada além disso, até porque senão eu já começava a me confundir com as coisas e aí virava bagunça. E aí, nesse período, entre as matérias, eu sempre buscava a videoaula do conteúdo, se fosse possível, fazer um resumo daquilo ali, depois exercício, sempre o exercício, porque, como eu falei, eu acredito muito que o concurso ele é simplesmente um apanhado de questões juntas no mesmo dia e que você tem que acertar mais que o outro. Então, eu sempre fazia os exercícios dessas matérias. E quando eu tinha mais dificuldade ou precisava de um nível de detalhe maior, aí eu aprofundava bem mais no PDF. Mas era sempre nesses quatro pilares, né? A videoaula, o resumo, o exercício e o PDF. O resumo muito era quando eu já batia aquela matéria, eu tinha um conhecimento daquilo, era para eu ter o contato, para eu refrescar o meu cérebro, lembrar que aquilo existe, e o fio da meada daquele conteúdo ali, né? Para poder sempre deixar o meu cérebro trabalhando em cima daquele conteúdo, né? Certo. E revisão? Você tinha uma sistemática para revisar o conteúdo, um dia específico? Como você fazia? Então, era muito da necessidade. Como eu disse, eu tinha um controle muito em cima do que eu aprendi até nas aulas de estratégia, sobre revisão, sobre os exercícios, sobre o conteúdo. A questão da revisão, eu levava ela muito de como era o meu resultado em cima dos exercícios. Às vezes eu tinha um nível de acerto muito bom em uma determinada matéria, eu evitava de fazer as revisões daquela matéria, eu fazia menos revisões daquela matéria. Eu seguia naquela disciplina. Então, eu não ficava revisitando aquilo porque eu tinha um nível de acertos adequado para ser aprovado. Então, eu simplesmente seguia adiante, porque, na verdade, o concurseiro, eu acho que ele sempre tem a ideia de que ele nunca está avançando, né? Parece uma guerra infinita, que ele está ali num loop infinito, sempre vendo o mesmo conteúdo, sempre vendo a mesma coisa. Se ele tenta puxar aquilo ali do nada, pelo menos para mim, parecia que eu não sabia nada, eu nunca lembrava daquilo. Então, o que me guiava era sempre os exercícios, né? O meu nível de aproveitamento do exercício. Por exemplo, se eu faria uma bateria de exercícios de um determinado conteúdo e tirasse 90%, 95%, eu sabia que aquilo seria suficiente para eu ser aprovado. Então, eu simplesmente seguia. E a minha revisão era o meu exercício. Mas se eu fosse fazer uma bateria de estudos que eu tirasse 50%, 40%, e aquilo ali não seria adequado para a minha aprovação, eu faria revisão. Tentaria rever o que eu estava errando, ou até mesmo dar um passo para trás, assistir novamente a videoaula, ou fazer uma nova leitura do PDF com outro olhar,
para tentar achar o fio da meada. Então, a revisão, eu sempre fazia, como eu disse, eu estudava 2 ou 3 disciplinas por dia, eu sempre fazia a revisão dessas 2 ou 3 disciplinas. Mas nem sempre era uma revisão, pegar um papel e reler aquilo que eu fiz de resumo. Às vezes a minha revisão era o meu exercício. Ou às vezes eu me focava só na revisão e não avançava no conteúdo. Certo, é importante abrir a cabeça para ver o que tem, ouvir as pessoas, né, experiências como a sua, ouvir coaches, professores e analisar a realidade, testar e identificar o que serve, porque às vezes as pessoas começam a estudar e acham que é só aquele caminho e não consegue visualizar que não está avançando tanto, que poderia de repente melhorar o desempenho de outra forma, né? Então é importante abrir a cabeça, dar uma olhada, ver o que tem e testar para ver o que de fato funciona, né? Como você disse. É verdade. Assim, às vezes eu até fico sem graça no sentido de, por exemplo, como eu sempre pergunto, como era a sua revisão, se tinha algum dia específico ou alguma maneira específica de você estudar. Na verdade, nunca teve, né? Eu sou um cara que acredita muito na disciplina, né? Eu sabia que eu precisava estudar o conteúdo de alguma maneira. Então, eu sabia que eu não precisava de estar amarrado ao que um professor falava. Eu tentava extrair o máximo daquilo que, igual você falou, se adaptar, ter a mente aberta para fazer aquilo ali de maneira eficiente. Eu sempre tinha contato com as matérias, né? Mas não de uma maneira específica. Certo, você ia sentindo o que realmente precisava, voltar à teoria ou não. E você disse que usava muito as questões como base da direção dos seus estudos, né? De acordo com o seu desempenho, você adaptava e via o que precisava ali. Você tem uma noção de quantas questões você fez aí focadas no estudo da PRF? Não sei te dizer quantas, porque assim, eu levava muito do conteúdo. Por exemplo, como a minha formação em engenharia, matemática eu quase não estudava matemática, eu partia muito para os exercícios, apesar de na prova ter sido a minha pior matéria, ter sido o meu pior conteúdo. Mas português era uma matéria até hoje que eu tenho extrema dificuldade, então eu precisava de estudar mais tempo e eu acabava fazendo menos exercícios. Mas na média, eu sempre tentava por dia, de cada conteúdo, fazer de 25 a 30 exercícios do conteúdo. Então, se eu estudava 3 matérias, supondo, eu tentava fazer ali na volta de 100 exercícios, mais ou menos, na média, por dia que eu estudava. E, às vezes, eu simplesmente... durante o trabalho mesmo, algum tempo que eu tinha de folga, às vezes eu não estava afim de estudar mesmo, que eu acho que isso também tem muito. Às vezes a cabeça pesou e eu acho que é melhor descansar do que tentar ficar forçando uma coisa que só vai te fazer perder tempo. Eu tinha um aplicativo no celular e ficava fazendo questões. Aí quando eu vi, eu já tinha feito, 50, 100 questões. Mas, na verdade, a ideia era sempre ter o contato com o conteúdo, né? Então, não, eu não tenho noção de quantas questões eu fiz para o concurso. Mas você tem noção do quanto você virou conhecedor da banca do seu concurso, por meio das questões, né? Muito, muito. Tinha, assim, na verdade, isso foi um dos pontos que eu acredito que me fez passar. Eu fui com uma estratégia de fazer todas as questões do concurso, porque para mim, em gerais, eram poucas vagas, então eu tinha a percepção de que qualquer ponto faria diferença, tanto para mais quanto para menos. E muitas questões, até na hora da prova, eu não sabia se estava certo, eu não tinha certeza que estava certo, mas tinha cara de que estava certo, tinha um jeito de que estava certo. Pelo histórico da banca, pela quantidade de questões que eu fiz, então eu acreditava que podia estar certo e fiz todas as questões. Até nos exercícios, muita coisa eu não sabia que estava 100% certo. Eu achava que tinha um jeito de que estava certo, pelo que a banca sempre fez, aquelas questões ali e tudo mais, até porque o conteúdo ali é limitado, né? Não tem como criar conteúdo do nada para a prova. O conteúdo está ali especificado no edital e são inúmeras provas que a gente tem possibilidade de ver as questões, de ver o conteúdo. Então, assim, é difícil dar
apesar de existir uma inovação nas questões, é difícil da banca se inovar a ponto dela te surpreender de uma maneira inusitada na hora da prova, né? Então, conheci muito as questões do SESC. Certo. E para a prova discursiva, você fez um estudo específico, fazia redações, uma redação por semana, tinha algo assim? Eu tentava. Não vou dizer que eu fiz uma redação por semana, até porque eu não gosto muito. Nunca gostei muito. Até como eu disse, eu tenho uma certa dificuldade em português, eu prefiro a área de números. Mas eu tentava sempre fazer, ou tentava me ler pelo menos sobre os temas, algumas redações prontas sobre os temas principais, e a gente sempre imagina que vai cair, né? Pelo menos a base ali desses temas, eu acho que a pessoa tem que chegar na hora da prova pelo menos com essa percepção, ou pelo menos conseguir argumentar alguma coisa sobre os assuntos básicos, né? Direitos humanos, polícia, Constituição, algum desses movimentos mais populares, né? E na hora da prova eu até fiquei muito feliz com o tema, apesar de nunca ter feito uma redação sobre o tema, porque eu achei um tema bem genérico. Então eu acho que me favoreceu bastante. Na hora que eu li, eu falei, poxa, tô com um pouco de sorte, porque foi um tema que me ajudou por causa dessa questão genérica. Mas eu sempre tentava fazer. Assim, talvez de 10 em 10 dias ou de 15 em 15 dias eu fazia. Até cheguei a ter algumas redações corrigidas para tentar direcionar realmente o caminho, mas no mais era isso, fazia, lia sobre alguns temas específicos, mas é aquela questão também como nas questões objetivas, né? O tema pode vir de qualquer lugar, né? Pode vir sobre qualquer assunto. Então, acho que às vezes mais importante estudar um tema específico é saber realmente a teoria da redação, questão do texto mesmo, como esquematizar um texto, os parágrafos e tudo mais, a organização geral de um texto, e ter o mínimo de conhecimento o mínimo de conhecimento geral para poder, pelo menos, argumentar para a banca alguma coisa, ou pelo menos colocar que você consegue argumentar de alguma maneira, né? Às vezes não o argumento correto, mas pelo menos consegue argumentar de alguma maneira. Certo. E como foi sua preparação para o TAF? Eu fazia algumas corridas durante a semana, até por causa da profissão, como policial militar, até para manter a forma física e tudo mais, mas não estava treinando nada de salto, não treinava barra especificamente para o concurso. No dia que saiu o resultado objetivo e eu vi que eu estava dentro das vagas, e aí realmente eu comecei a treinar para o TAF. Assim como a prova objetiva e a redação, na verdade, todas as etapas do concurso, o TAF ele também tem que ser tratado com uma certa estratégia, ele precisa de um planejamento. Eu fiz o TAF muito ciente daquilo que eu precisava, de quais eram as pontuações, quais eram os tempos de corrida, quais eram as médias, tudo que eu precisava de fazer, até para não me desgastar numa etapa que não tinha necessidade. Então, eu comecei a treinar logo depois do resultado da prova objetiva. Eu tive que fazer uma aula particular de salto, até porque eu nunca tinha saltado na vida. E, no mais, corri muito. Corri todo dia para tentar correr atrás do tempo. Barra e abdominal eu tinha uma certa facilidade para fazer, mas mesmo assim eu tive que treinar todos os dias. E o salto, esse professor que eu tive o auxílio me ajudou muito. Me salvou, na verdade, que o primeiro salto que eu fiz com ele, sem nunca ter treinado, eu não cheguei à marca de 2 metros, que era o mínimo, né? 2,01, e depois deu tudo certo. Uhum. E como foi o curso de formação? Foi uma surpresa muito boa mesmo. Eu fiquei muito surpreendido com a estrutura que hoje a Polícia Rodoviária Federal tem em relação à academia, ao corpo de instrutores, aos conteúdos, e como eles trabalham os conteúdos, como eles passam os conteúdos para os alunos. Então, foi assim, cada dia era uma surpresa para mim, sabe? Eu aprendi muito, acabei evoluindo muito na questão profissional, aprendi muita coisa nova, que eu não tinha nem noção de que existia ou de que era possível. E que eu via que eu poderia ter feito melhor, por exemplo, na PM.
Mas num primeiro momento foi, como eu tinha um receio de curso de formação, né, já tinha passado por eu achei que seria mais um tempo sofrível do que um tempo de boas coisas. Mas no total foi realmente um tempo de bons conteúdos, bons amigos, bons instrutores, uma boa estrutura, uma organização impecável, uma logística assim, sensacional, e que, mesmo para mim, que já era da área policial, foi surpreendente. Então, quais foram as sensações que você teve aí nessa caminhada, vendo que você estava cada dia mais perto de chegar aí ao cargo de policial rodoviário federal? Bom, começando de trás para frente, começando pela posse, eu acho que foi a sensação de realmente dever cumprido. Como eu falei, eu sou um cara que eu acredito que algumas pessoas têm mais talento do que as outras, algumas são mais inteligentes do que a outra, mas eu acredito muito mais na disciplina do que em outras coisas. Eu acredito que qualquer pessoa é capaz de fazer qualquer coisa. E a posse, realmente eu percebi que falei, poxa, realmente, eu planejei lá atrás, fiz o que eu tinha que fazer, paguei as minhas etapas, né? As minhas corridas, paguei os meus estudos, as minhas horas sentado, sozinho estudando e realmente cheguei onde eu tinha que chegar. Era aqui que eu queria chegar, então, assim, foi um alívio, sabe? Porque foi um planejamento grande que demandou tempo, demandou esforço físico, esforço mental, família e tudo mais. Sobre o concurso, no primeiro momento foi de surpresa. Eu lembro que quando o resultado saiu e eu vi que eu estava, num primeiro momento eu vi que eu estava dentro das vagas, foi de felicidade. Depois eu vi as notas, eu falei, poxa, mas eu acho que não tinha ninguém com a nota maior que a minha, acho que eu olhei errado, não? Eu lembro que eu até mandei pro meu irmão, falei que sai o resultado e dá uma checada aí, só para ver se está certo aí, ver o que você acha. Ele falou, não, é isso mesmo. Agora é seguir para as outras etapas. Cada etapa era uma etapa de apreensão, de estudo, de estratégia, de pensar como era a melhor coisa. Como eu falei, o TAF foi uma etapa de pensar como eu deveria fazer, o psicotécnico foi uma etapa de como é que eu deveria fazer. Até a questão de mandar os documentos, ter o carinho na questão do detalhe, nos horários, mandar todos os documentos corretos. Certo. É interessante você falar que estava meio desacreditado quando viu o primeiro resultado, porque acabou sendo o primeiro colocado, né, para a região de Minas Gerais. E muitas vezes, quando você é estudante, você imagina que quem passa em primeiro lugar é totalmente confiante, é a pessoa que está assim, sabendo de tudo, e isso parece um ideal, né? Quando você passa pelo processo do concurso público, você vê que isso é um pouco idealizado. E acabou dando tudo certo, foi primeiro colocado, passou em todas as etapas, fez o curso de formação, tomou posse. E agora fala aí um pouquinho, então, da realização de ser policial rodoviário federal, depois de tudo isso aí que você enfrentou na caminhada de concurseiro. Em janeiro a gente tentou gravar entrevista, estava impossível, né? Uma escala de trabalho aí iniciando, muito corrido. Como é que tem sido aí esses dias de atuação? Bom, hoje como eu disse, né? Sensação de dever cumprido. Hoje eu saí de um plantão feliz da vida, trabalhei 24 horas, mas trabalhei feliz da vida. Cheguei cansado, mas vai lá, dá o gás, tem que fazer. Eu acho que nós somos uma barreira importante da sociedade. A gente, em todas as questões de trânsito, questão contra a criminalidade, a PRF ela tem uma importância grande na sociedade, no Brasil como um todo. Na minha equipe hoje, um amigo meu que era um dos concorrentes entrou na minha turma e está comigo, a gente trabalha junto. Um ambiente de trabalho assim, sensacional, uma estrutura sensacional, organização, a escala também, não tem como reclamar da escala, né? Muita gente, às vezes, entra só por causa da escala, mas ela, no final do dia, ela se torna um detalhe importante, claro, mas mais um detalhe entre tantos outros que existem na PRF.
Certo. Lá no momento da sua inscrição, nesse concurso que foi regionalizado, o que você priorizou para escolher Minas Gerais? É porque você não abriu mão de ir para outro estado? Você chegou a cogitar isso, pensou, tal estado tem mais vagas, de repente o ponto de corte pode ser menor? Você fez esse tipo de pensamento na hora de fazer a escolha? Sinceramente, não. Foi uma questão mais financeira do que qualquer outra coisa. Eu fiz as contas de quanto eu gastaria, em média, se eu fosse para outros estados com mais vagas, né? E eu gastaria muito. Para uma coisa que nunca é certo, né? O concurso nunca é certo. Por mais que ele tenha 100 mil vagas, não sei, ele não é certo. Porque você pode ser o primeiro ali da lista de excedentes. E acabou que eu fiz para Minas. Vou te dizer que o ponto principal foi a questão financeira. Lógico, a questão de ficar próximo da família, no estado que eu sou natural, tudo conta, né? Tudo é importante. Mas eu posso dizer que para esse foi mais uma questão secundária, fazer em Minas Gerais do que qualquer outra coisa. Então, Heitor, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está estudando, uma mensagem como concurseiro bem-sucedido, concurseiro aprovado. O que você acha que é mais importante para a pessoa que quer passar na PRF, a pessoa que está estudando e sonhando com esse concurso? O que você ressaltaria nessa fase de concurseiro? O concurso, no final do dia, para mim, sempre foi acertar mais questões do que o outro e marcar o X no lugar certo. Se o cara tiver, a pessoa, de uma maneira geral, tiver disciplina, força de vontade, tiver o hábito dos estudos, que seja ali 1 hora, 2 horas, 3 horas, 10 horas dentro da realidade dela, algum dia ela vai acumular o conhecimento necessário para ser aprovado. Então, não pode desistir, na verdade, né? Porque senão vai entrar outra pessoa que vai estar com mais força de vontade, com mais fome do que você e vai te atropelar e vai ficar na sua frente. Então, assim, às vezes realmente vai ter dia que você vai acordar saco cheio, não tô com a mínima vontade de estudar. Bom, não estude, vai ver um filme, vai fazer qualquer coisa, mas aquilo ali não pode ser a maioria dos seus dias. A maioria dos seus dias tem que ser, eu vou acordar e vou estudar e vou fazer o que tem que ser feito. Porque se eu não fizer o que tem que ser feito, outra pessoa vai fazer e vai tomar o meu lugar. Mas é importante ter a disciplina, ter o planejamento. Eu acredito que disciplina, planejamento e um bom material de estudos, um bom conteúdo, é difícil não ser aprovado. Certo. Agora eu quero que você deixe uma mensagem como policial, pensando assim nos seus futuros colegas, o que você diria a eles como forma até de motivar, né, para entrar para essa instituição que você tem dito aí que está gostando bastante, né? Eu sempre fico muito feliz quando eu conheço novos policiais, sejam mais velhos ou mais novos. Eu tenho um prazer muito grande de aprender, e sempre a gente aprende, mesmo com pessoas mais novas, e vai ser extremamente gratificante quando você chegar lá dentro. Realmente vai encontrar uma casa, uma família lá dentro. A gente precisa, até porque, como polícia, às vezes a gente perde algumas coisas em relação à sociedade, no sentido que a gente não consegue defender a sociedade da maneira como a gente gostaria, então a gente precisa de gente realmente queira trabalhar, venha com vontade de trabalhar. Porque realmente, se a pessoa tiver vontade de trabalhar lá dentro, ela vai ter tudo o que ela precisa para conseguir trabalhar. Então, pode vir que a casa é boa, a família é boa, e vai ser um prazer muito grande receber todos os aprovados. Tá certo, Heitor. A gente agradece muito a sua participação aqui conosco no Estratégia, contando aí da sua preparação, detalhes de como você fez para ser aprovado na PRF, também contando um pouco do seu dia a dia de trabalho. A gente agradece muito ter esse seu depoimento, que com certeza vai inspirar muita gente para ser seu futuro colega aí. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Muito obrigada, a gente vai ficando por aqui.
Até a próxima entrevista. Bons estudos. Tchau, tchau.